Graça e paz, meus irmãos. Hoje é domingo, hoje é dia de EBD, mas hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho da programação que nós temos para hoje. Hoje nós teremos o quê? Reflexão, nós teremos o quê? Louvor, teremos uma palavra hoje maravilhosa que vai ser um ensinamento sobre o que é a EBD. Nós teremos a participação do departamento infantil, sim, hoje o departamento infantil também estará aqui conosco, trazendo também uma mensagem muito bonita e muito linda para nós. Nós teremos também vou te contar agora um segredo, certo? Que vai dar tempo de você falar com todos os seus familiares. Sabe o que é? Hoje você vai poder participar de um grande sorteio, um sorteio de 2 brindes. Agora você precisa com isso participar do chat. Você tem que comentar, interagir, para nós vermos ali o seu nome, que nós vamos anotar tudo direitinho. E à noite no culto teremos um sorteio de 2 brindes, tá certo? Então dá tempo de você acordar seu filhinho, de você passar esse link aí, convidar seus amigos, seus familiares, para todos participarem, porque tudo que é bom, tudo que nós fazemos e que participamos que é bom e gostoso, a gente quer compartilhar, não é verdade? Então, compartilhe com sua família, tá bom? Acorde seu filho e diga, olha, hoje tem EBD especial. Vamos aprender, vamos louvar com nossos irmãos. Então, dá tempo de acordar, porque primeiro nós vamos orar, vamos ouvir louvor. Enquanto isso, você acorda seu filho, compartilha esse link, tá bom? Um beijo e vamos começar. Bom dia! Hoje é domingo, né? E nós temos sempre, nos alegrado muito quando é domingo, porque domingo é o dia da escola bíblica dominical. Muito bem, eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã tão especial, pela oportunidade de estarmos agora mesmo conectados por meio desse canal para compartilharmos a palavra de Deus. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos guie em cada momento dessa celebração. Nós oramos para que a palavra, a oração, o louvor, Pai, o testemunho, tudo que for feito aqui possa servir para a nossa edificação. Obrigado, Deus, por termos a Bíblia em nossas mãos, em nosso idioma, acessível a quem quiser, Pai. E obrigado por podermos ter esse espaço onde nós podemos ler, onde podemos refletir, perguntar, tirar dúvidas e aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para ler comigo um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Salmo de número 19, do versículo 7 ao 11, tá bom? Então, você sabe, né? A Bíblia, ela é escrita, né? Ela foi traduzida, melhor dizendo, em várias versões, né? E eu gosto muito da versão revista e atualizada, é a que eu uso frequentemente. Mas tem várias outras, né? A nova versão internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, tem a Bíblia, a versão corrigida, né? Revista e corrigida, e eu quero então convidar você a pegar a sua Bíblia, seja ela qual for, né, a versão, né, que ela tiver, e ler conosco. A que eu uso, como já disse, é a versão revista e atualizada. Vamos ler Salmo de número 19, versículos de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, que coisa boa, né? O salmista afirma que se você precisa de sabedoria, né, de direção para viver bem, você então pode encontrar isso na palavra de Deus. Ele ainda diz que há grande recompensa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a palavra de Deus ela seja sempre aquilo que te conduz, que te dá sabedoria para você conduzir a sua vida. Nós estamos também recebendo hoje com muita alegria a nossa irmã Carol Caldas, né? Ela estará ministrando louvor. Nós queremos dar as boas-vindas a ela, ao nosso irmão Cal, né? Queremos que eles sejam bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Descanso em tua paz, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale, diante de mim a sombra da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Leva-me no caminho da justiça, o seu amor preenche o meu ser. Sentado à mesa com o Pai estou, Ele me faz transbordar. Ainda que eu ande pelo vale, diante de mim a sombra da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Tua bondade e misericórdia me seguirão, tua bondade e misericórdia me seguirão, tua bondade e misericórdia me seguirão todos os meus dias. Tua bondade e misericórdia me seguirão, tua bondade e misericórdia me seguirão, tua bondade e misericórdia me seguirão todos os meus dias. Ainda que eu ande pelo vale, diante de mim a sombra da morte, eu não temerei, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Tua bondade e misericórdia me seguirão,
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Glória a Deus, coisa boa, né? Podermos louvar e adorar ao nosso Deus, né? Juntos. Muito obrigado, queremos agradecer nossa irmã Carol, né? E o Calzinho por participarem conosco nessa manhã. Você sabia que a Bíblia é o livro, né? O conteúdo mais traduzido, né? No mundo inteiro? Nós temos versões, né? Da Bíblia traduzidas em latim, traduzidas em espanhol, no inglês, né, para o português. E eu tenho aqui comigo 3 exemplares da Bíblia, né? Na verdade, 2 exemplares do Novo Testamento, um em grego, né, que é o idioma original no qual foi escrito, né, o Novo Testamento, os livros, né, do Novo Testamento. E tenho aqui também uma versão do Novo Testamento em hebraico e português, né? Você sabe que o hebraico e aramaico foram os idiomas originais dos livros escritos que compreendem o Antigo Testamento, né? E também tenho aqui uma versão, né, de uma Bíblia que já tem mais de 40 anos, essa Bíblia, né? Ela foi editada, né, pela JUERP, que é a Junta de Educações Religiosas e Publicações, né? E ela tem referências, notas explicativas e uma enciclopédia de assuntos, né? É uma Bíblia que eu consulto frequentemente também, né? Então eu estou apresentando aqui para vocês. Mas existem muitas outras versões da Bíblia, né? E isso é muito importante para nos ajudar a compreender e entender melhor a palavra de Deus. Bom, eu quero então agora convidar você a, com muita atenção, ouvir a ministração que a nossa irmã Eliette, ela é licenciada em teologia
e membro da Igreja Evangélica Congregacional lá da Federação, né? E nós queremos então convidar a nossa irmã Eliette, que gentilmente aceitou participar conosco também dessa escola bíblica nessa manhã. Que Deus abençoe então. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Eliette, sou da Igreja Congregacional aqui na Federação. Quero agradecer pelo convite à igreja. Quero agradecer, por esse convite no qual me incumbiram de falar um pouco sobre a importância da EBD. E eu quero deixar um abraço para o pastor, quero deixar um abraço para toda a igreja e dizer que me sinto honrada em poder contribuir um pouco com relação a esse tema que é tão pertinente, com esse tema que é tão importante e relevante para a vida do cristão, né? Para as nossas vidas. Eu acredito que a maioria aqui que está nos assistindo, seja já da comunidade, seja já da fé, e para aqueles que ainda não são, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e trazer o refrigério à sua alma, trazer libertação, conversão e transformação. A nível de introdução acerca da importância da EBD, eu quero fazer a você uma pergunta. Qual a importância da EBD para você? Essa é uma pergunta que gera uma importante reflexão. Contudo, é necessário que você responda sinceramente a si mesmo. Ou seja, essa é uma pergunta retórica, onde você vai refletir acerca da pergunta e que, ao refletir acerca da pergunta, ela te leve a uma reflexão prática, porque há uma vivência acerca dos ensinamentos com relação à palavra de Deus, né? Então, escola bíblica dominical, o nome já diz que é uma escola, e é uma escola da Bíblia. E nós que temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, é de suma importância, é de suma relevância que nós venhamos a estar refletindo acerca daquilo que nos leva, nos impulsiona a tal preocupação, a tal reflexão, e na qual precisa nos levar a uma resposta, né? E você mesmo vai poder responder isso para cada pergunta. Quando se pergunta, se quer resposta, né? Mas por ser uma pergunta retórica, você mesmo vai estar dando essa resposta a si mesmo, de forma sincera. Qual a importância da EBD para você? Nós vamos fazer uma breve, trouxe para você uma breve história da EBD. Nos primeiros 2 séculos da era cristã, a igreja obedeceu a ordem de ensinar, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ensinando, né? A guardar. Esse foi o papel da igreja da era do 1º século, né? Porém, no 3º século em diante, a igreja cresceu muito e a obra de educação cristã não acompanhou este crescimento, dada a tamanha proporção, né? Milhares de pessoas foram batizadas sem instruções. Daí, muitas práticas erradas entraram no cristianismo. Então, o cristianismo do 1º século fez o seu papel, mas a demanda era muito grande. Isso que nós temos hoje, né, de termos essa conversa, esse feedback, né, esse diálogo, onde, apesar de Deus estar só falando, né, aqui é um monólogo, né, mas no contexto da EBD é um diálogo, né, há um crescimento mútuo, onde o professor não é só o professor, ele também é aluno, porque ele está ensinando e ao mesmo tempo ele está aprendendo. E nesse contexto aqui, o crescimento foi tamanho onde, dada a proporção, não tinha condições, né,
de se acompanhar, como a gente tem esse acompanhamento, quer seja na EBD, tem os cultos também que nos ensina, tem um discipulado, né? Tem algo que tem um grupo, quer seja na igreja ou fora da igreja, de acompanhamento para ensinar o que a Bíblia realmente nos dá, né? Que a Bíblia realmente nos revela, né? Porque Deus, a teologia, né, significa o revelar de Deus. Deus se revelou, né, para o seu povo, Deus se revela para o seu povo na proporção onde as escamas caem dos olhos e há uma conversão. Então, a gente percebe que há transições no crescimento da igreja, né? Então, a cada tempo a igreja passa por essa relação de construto, onde o evangelho é pregado, onde o evangelho é falado, e também há uma preocupação de ensinar também, coisa que havia essa preocupação de ensinar, mas dada a proporção de tantas conversões, ficou meio que difícil, né, ter esse acompanhamento. Nós somos privilegiados de termos esse acompanhamento, de termos essa preocupação de que precisamos aprender um pouco mais, e EBD tem esse papel. Isto perdurou até o século XVI, quando os reformadores Lutero e Calvino reintroduziram o ensino bíblico ao povo. Na Alemanha, Lutero enfatizou que cada cristão tivesse a Bíblia em sua própria língua para ler as Escrituras por si mesmo. Então, aqui houve essa preocupação da reforma por intermédio de Calvino e de Lutero, onde as pessoas elas precisavam ter a Bíblia como regra de fé e prática, e não a Igreja Católica e não o Papa, sendo aquele que era o detentor da razão, o detentor da verdade, mas a verdade era as Sagradas Escrituras. E a Bíblia responde a ela mesma. A Bíblia lança pergunta e ela mesma responde. Depois de escrever 2 catecismos, livro de instrução cristã, um para adultos e outro para crianças. Em 1559, Calvino, finalmente, século XVI ainda, tornou-se um cidadão da sua cidade adotiva. Foi inaugurado a Academia de Genebra, embrião da futura universidade destinada primordialmente à preparação de pastores reformados. Como eu havia dito, a igreja, né, é de Cristo. Então a igreja tem os seus processos, e dentro desses processos Deus usa pessoas, né? Deus usa homens e mulheres. Deus usou Calvino, usou Lutero, usou alguns reformadores para que a sua palavra ela fosse seminada, para que a sua palavra ela fosse propagada. E assim foi feito, tanto é que nós estamos hoje aqui, com um conteúdo vasto com relação à palavra de Deus, né? Podendo fazer um seminário, podendo fazer uma faculdade teológica, podendo fazer alguns cursos teológicos para nós podermos aprimorar os nossos conhecimentos. E quando nós aprimoramos também os nossos conhecimentos, nós podemos também aprimorar o conhecimento de outras pessoas, né? Em algum momento, alguém foi mola propulsora nas nossas vidas, em outro momento nós seremos, para dar crescimento, né? E enriquecer as pessoas com relação à palavra de Deus. No século XVII, Robert Raikes começou a levar as crianças à sua casa aos domingos, ensinando-as a ler e escrever, tendo a Bíblia como texto principal. John Wesley gostou da ideia e ela espalhou-se em grande escala. Nascia assim a EBD, sigla, né, da Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica Dinâmica. Então nós percebemos que dentro da história houve um processo, e dentro desse processo houve vários momentos, e dentro desses vários momentos o evangelho foi propagado, o evangelho foi falado, e a palavra de Deus, né, foi ganhando corações e vem ganhando corações
porque Deus levanta homens e mulheres com o objetivo de propagar o teu evangelho. E eu costumo dizer que quando um homem e uma mulher é encontrado pela palavra de Deus, nenhum homem nem a mulher é capaz de viver a mesma realidade de antes. Há uma mudança, há uma tríplice mudança. Muitas vezes mudança física, emocional e espiritual. Muitas vezes a mudança é espiritual e emocional, que é isso que Deus faz em nossas vidas. Então, nós sabemos que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela é de suma importância porque ela agrega conhecimento. O que é a Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical é um método de ensino da Bíblia, semanalmente visando levar o aluno a aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador, acrescentar na fé e no conhecimento bíblico, pôr em prática os ensinos bíblicos. Então, há uma progressão no ensino na EBD, né? Há um método para que as pessoas conheçam, né, essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, mas que também ela possa agregar aos seus conhecimentos as informações de forma sistemática, né? Quando há uma preocupação em que aquilo que vai ser falado vai trazer um efeito esperado, porque a palavra de Deus é um preparo, a informação, e a gente traz a informação daquele que se revelou a nós. O véu foi rasgado e a palavra foi dada para mim e para você. E nós, quando fomos deparados com a palavra do Senhor, nós podemos entender a kenosis, né? O esvaziar de Deus, né? E tomando forma humana, e nós podemos entender a mensagem de salvação através de Jesus Cristo, e nós entendemos a mensagem, nós aceitamos essa verdade, nós aceitamos essa verdade que transformou e vem transformando as nossas vidas, aceitando Jesus como o único e salvador das nossas vidas. E isso também vem no processo, vem acrescentando o quê? O conhecimento acerca da palavra e aumentando cada vez mais a nossa fé. E a fé sendo aumentada, a prática também é um processo, né? A gente vai vivendo e também vai tornando isso prático, né? Em Tiago 1:22 vai dizer que nós não podemos ser simplesmente um ouvinte, mas sim um praticante da palavra de Deus. O que a Escola Bíblica Dominical não é? Não é um grupo de pessoas reunidas para passar o tempo, né? Ninguém sai da sua casa dizendo assim, eu vou lá na Escola Bíblica Dominical porque depois tem um cafezinho onde as pessoas conversam, batem um papo, é muito bacana. Não é uma forma de passar o tempo no domingo pela manhã. Não é um clube onde você acorda, né, e cansada da semana de trabalho, aí eu vou à escola dominical para me divertir. Não é uma organização paralela à igreja com seus próprios objetivos, não. É um lugar onde homens e mulheres eles se reúnem para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Eles aprendem acerca daquilo que transforma as nossas vidas, né? A EBD, ela é relevante. Um EBD relevante necessita de líderes convictos de que o ensino bíblico é útil. Assim como em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 16 e 17, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Útil para ensinar. Útil para quê? Útil para o quê? Repreender. Útil para quê? Útil para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Deus levanta homens e mulheres, líderes e convictos daquilo para que foi chamado. E essa convicção gera frutos. E dentro desses frutos a gente vê a cada dia a igreja crescendo. Se a gente olhar pelos olhos, né, humanos, a gente vai dizer, não, existem muitos desigrejados, existem muitas pessoas desistindo da fé.
Mas se a gente olha pelo olhar espiritual, olha só a ascensão da igreja no decorrer da história. Olha como nós hoje estamos aqui tendo informações acerca da Bíblia, tendo a liberdade sem limites, onde nós podemos fazer uma live, onde nós podemos gravar um vídeo de evangelização, mandar para alguém, sabedores de que essa palavra traz efeito. Então a palavra de Deus ela é relevante. E Deus ele levanta homens e mulheres para que leve essa palavra relevante e muitas vidas sejam transformadas. E não é a primeira transformação que é a transformação da conversão. É dia após dia. Deus vai acrescentando cada vez mais ao nosso coração. Mas a gente precisa entender exatamente qual é o nosso, onde é o nosso lugar e qual é o nosso papel. Eu quero dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, que você não simplesmente veio ao mundo para nascer, crescer, produzir e morrer. Não é essa a ideia de Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós nascemos para quê? Para EBD, né? Para ensinar a palavra de Deus. O nascer, crescer, reproduzir e morrer faz parte da vida. Mas a nossa vida não se limita simplesmente a isso. Nossa vida é para glorificar a Deus. Uma EBD relevante, ela precisa também ter o apoio do pastor e da liderança. A EBD sozinha, ela não caminha. A escola sozinha, ela não caminha. Precisa ter uma interação, precisa ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, para que a igreja cresça em proporção e em conhecimento, em números e conhecimento. Precisa ter o apoio da congregação. Eu sei que todos nós somos diferentes um do outro, né? Cada um tem as suas questões, cada um nasceu em uma casa, cada um tem uma educação, mas o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Quem nos une é a palavra que transforma. Quem nos une, que tem o poder de unir, assim como Atos no capítulo 2, é o Espírito Santo, e é isso que ele faz. A gente vê que somos diferentes uns dos outros, mas nós temos algo em comum, que é Cristo, que é desejar fazer a vontade de Deus. Então, um EBD relevante, ela precisa ter o apoio do pastor e da liderança, e também da própria congregação, da igreja. Precisa ter professores treinados e motivados. É papel também da liderança, do pastor, da igreja, quando há uma necessidade de um preparo mais profundo com relação aos professores, né, para que eles se sintam motivados em não se achar tão limitados, em pensar que ele também é um construtor de pensamentos, onde ele também faz diferença na vida dos outros e que ele também é uma pessoa relevante. Mas para que isso venha acontecer, precisa ter um preparo significativo, né? Então, que a igreja também tenha essa sensibilidade de entender que para termos um professor relevante, precisa também ter preparo, ter ensino, e a igreja precisa identificar isso, e os professores também precisam identificar isso em si, porque o conhecimento, ele é agregador. A gente agrega aquilo que a gente já tem, né? Ninguém não tem nada, ninguém é vazio, ninguém é oco, ninguém está na escuridão total. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E quando você entende que depois que você se converte, que você tem um dom, e esse dom é o dom do ensino, esse dom é o dom de servir ao Senhor através da sua intelectualidade, através do conhecimento, onde traz crescimento tanto para você quanto para as outras pessoas, isso se torna muito mais produtivo. Um EBD relevante também precisa ter um local de ensino adequado. Não tem que ser uma jaula, um lugar apertado, sem nenhuma ventilação, né? Para que as coisas caminhem de forma mais agradável. Uma programação de ensino bíblico regularmente ministrado, ou seja, né, uma EBD relevante, ela precisa, eu acredito que a Igreja da Liberdade já faz isso, né, que é
ter temas sequenciais de uma revista, né? Um tema para ser contextualizado, para ser trabalhado, né, na nossa realidade, um tema também teológico para nos aprofundarmos mais. Então, fazendo essa junção. A EBD também, relevante, ela precisa priorizar os alunos. O lugar não hostil, o lugar acolhedor também torna aquele lugar relevante. Então, o EBD relevante, ela precisa priorizar o aluno, porque o aluno ali está naquela fase de construto, de construir conhecimento, de agregar conhecimento, para que ele venha manejar bem a palavra da verdade, que não tenha com que se vergonhar. Uma visão coerente do que é EBD. A EBD, ela transmite o quê? A Bíblia, que é a palavra de Deus viva e eficaz para mudar vidas. É isso que é EBD, é isso que a palavra de Deus faz. A interação de alunos e professores é de suma importância. Não tem que ver uma lacuna, como está havendo aqui, entre aspas, né? Onde eu só estou falando, onde está tendo só um monólogo. Eu sei que no chat, né, deve ter uma interação, mas eu estou falando. Mas no normal, que é a escola bíblica dominical, a escola bíblica dominical de vocês, na Liberdade, é pela manhã, nossa, antes da pandemia, era às 5, né, depois emendava o culto, depois da pandemia vai retornar também, mas independente do horário de cada uma, né, precisa haver um diálogo, uma conversação, onde o professor traz o conteúdo, o conhecimento, o aluno absorve, mas o aluno também traz o conhecimento para o professor. Então, essa interação mútua é de suma importância. Um aluno questionador, um aluno que pergunta, um aluno que se interessa em saber, precisa ter o seu valor. É diferente de alguém que seja desrespeitoso. Então, alguém que é desrespeitoso precisa ser colocado no seu devido lugar. Porque quem está ali na frente passou tempo estudando, porque quem dá aula, né, quem é professor, a gente sabe que, ou professor na escola dominical ou secularmente, a gente sabe que tem um conteúdo programático, né? Você precisa buscar informações, você precisa buscar conteúdo para você passar. Então, ele precisa ser tratado com respeito e com dignidade. Mas quando o aluno, ele pergunta, quando o aluno tem dúvidas, e se o professor não souber, a resposta tem que ser doce, eu não sei no momento. Mas você pesquisa lá, eu pesquiso cá, e no próximo encontro nós unimos os nossos conhecimentos. Somos servos chamados por Deus para servir através da EBD. Nós precisamos zelar, né, pela palavra de Deus, ter zelo e amor, ter dedicação, dedicar tempo a esse ministério. A gente dedica o nosso tempo praticamente todo, né, aos afazeres domésticos, ao trabalho, à faculdade, né, ou a escola, ou após, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, com esmero, com dedicação, porque a gente precisa apresentar um resultado, né? Uma tese, um artigo, um TCC. A gente precisa apresentar resultado, mas com a Bíblia não é diferente. A gente também precisa apresentar resultado. Por isso que a gente precisa dedicar tempo ao ministério que Deus colocou nas nossas mãos. É importante dar bom exemplo. Então, como o próprio Tiago disse, como eu já citei, não ser só um mero ouvinte, mas é necessário praticar a palavra de Deus. Amém? A EBD é um convite à obediência ao mandamento de Deus. Deus nos chama a mudar de vida. E como essa mudança pode acontecer? Quando nós nos conscientizarmos de que precisamos guardar para cumprir, nós vamos entender esse convite de obediência a Deus.
Há benefícios em guardar os mandamentos do Senhor. Para vivermos uma nova realidade de vida, precisamos guardar os desígnios de Deus. Desígnios que podem trazer mudanças profundas na sua vida, na minha vida, na vida do ser humano. E que desígnios são esses, Eliette? Quais são esses desígnios? Eu quero mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus, em uma breve análise acerca desse desígnio, tá? Vejamos algumas verdades essenciais no texto abaixo. O texto de Deuteronômio, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 6, vai nos dizer assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivas e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabeis, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor, teu Deus. No versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Quero dizer que há benefícios em guardar os mandamentos e os desígnios do Senhor. Nós temos um verbo aqui no capítulo 1, que é o verbo chamar, que é o verbo guardar. Tem a mesma ideia do Éden, relato da criação, onde Deus deu ordem ao homem para guardar, cuidar de toda a criação, de dar nome, de guardar como algo vital. Em Provérbios 4, capítulo 21, também tem essa mesma ideia de guardar as leis de Deus no coração. A palavra do Senhor, as leis do Senhor, os desígnios do Eterno é algo vital. Por que é algo vital, Eliette? Porque quando nós somos confrontados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, nós deixamos o velho homem, nascemos novamente. E como nascemos novamente, a gente precisa guardar aquilo que entrou. Aquilo que entrou e fez morada, e essa morada transformou. Então nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar os desígnios do Senhor. E a EBD nos ajuda a abrir leques de possibilidades, porque nós estamos trazendo muitas informações aos nossos corações, informações transformadoras. A nossa vida diária precisa ser pautada na palavra do Senhor. Precisamos ter a nossa devocional todos os dias. Precisamos nos preparar para chegarmos na EBD com vocabulário, com conhecimento do conteúdo da revista, sendo agregador, sendo aquela pessoa que ajuda o professor, que contribui. É dentro desse contexto de instrução, de mudança, que podemos analisar nossa realidade. Será que somos como aqueles que de fato são os seguidores da instrução de Deus? Será que nós, quando dizemos que somos evangélicos, que somos cristãos, que somos do caminho, será que essa palavra tem a ver com as nossas ações? Precisamos analisar o nosso contexto, a nossa vida, e se há algo que precisa ser mudado. Esse é o nosso momento. Essa é a nossa hora. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, mas um momento também de olhar para os céus, de onde nos vem o socorro que vem do Senhor. Se eu subo até os céus, lá o Senhor está. Se eu desço o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Então, de fato, a nossa realidade precisa ser uma realidade daqueles que não só ouvem as instruções do Eterno,
mas é um praticante. Que os nossos erros sejam acidental e não que a gente deseje errar e transgredir a lei do Senhor. No versículo 1, dando continuidade, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Neste contexto, o verbo vivais possui o mesmo significado de salvação da vossa alma. Você depois pode ler em Tiago 1:21 e 5:20. E também reside a mesma ideia de Gênesis 5:3 e Levítico 25:36, o sentido de vida longa, de anos de vida. Multipliqueis, esse multiplicar aqui de Gênesis, no capítulo 12, versículo 21, versículo 2, apresenta sempre um sentido de multiplicidade, reproduzir, aumentar. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor, Ele nos faz viver e Ele nos faz multiplicar, ter vida longa, ter vida próspera. Assim como o povo, quando o povo começou a aprender a guardar a palavra e os mandamentos do Senhor, houve um longo tempo até chegar a Canaã, até chegar à Terra Prometida. E para quem não sabe, e lembrando para quem sabe, ao chegar na Terra Prometida, quem entrou não foram os primeiros que saíram do Egito, foram os filhos dos filhos e os netos. Porque existiam muitos cacuetes, existiam muitos costumes, e o povo foi ensinado desde a saída do Egito de que deveria servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, mas era um povo de dura cerviz. E ao entrar na Terra Prometida, tudo que foi prometido pelo Eterno se cumpriu. E eu quero dizer para você que tudo que Deus prometeu para você nas Escrituras Sagradas se cumpre. Há benefícios, meus irmãos, em guardar a palavra do Senhor. E isso a gente só aprende na EBD. A gente tem informação também no culto, onde o pastor prega ou alguém que vai lá levar a mensagem, mas na EBD é o lugar de fala, é o lugar de crescimento. No versículo 2, e te lembrarás, neste momento o Senhor estimula os israelitas a lembrarem que ele os havia guardado no deserto durante 40 anos para humilhá-lo, para pô-los à prova e para saber o que estava no seu coração. Ensinou-os a confiar nele, no Senhor. Ao fazer isso, Deus não só o encorajava a serem retos e fiéis a ele, como também os preparava para enfrentar as novas provações que viriam. A resposta dos hebreus a isso determinaria as reais intenções do povo. E eu quero dizer para você que quando Deus te coloca em prova, Ele está querendo que você cresça, meu irmão. Ele está querendo que eu cresça. E quando nós somos confrontados pelo poder da palavra, isso precisa nos levar a uma transformação e a olharmos para nós mesmos e dizermos que não somos nada diante do Senhor. Continuando no versículo 2, continua para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus sempre nos prova, não para conhecer nossa reação, mas para que nós conheçamos a nós mesmos, as nossas próprias reações, e assim possa nos curar de nós mesmos. Os problemas acabam servindo para nos revelar o que anda passando em nossos corações e mentes. Mas não para Deus nos conhecer, pois Ele nos conhece. Ele já sabe de nós, Ele já nos conhece antes de nós chegarmos ao mundo. No Salmo 139 diz isso. Deus, meus irmãos, Ele faz nós enxergarmos o que tem dentro de nós, e ao nós sermos expostos a essa fragilidade, possamos reconhecer e conhecer
que somos totalmente dependentes de Deus e que precisamos da ajuda de Deus para enfrentar os intempéries da vida. Nós precisamos guardar no nosso coração os mandamentos e os preceitos do Senhor, para que Deus a cada dia venha nos provar e venha nos fazer crescer. O versículo 3 diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os seus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus supriu seu povo com alimento no deserto e mostrou que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Eterno, da boca do Senhor. Nós não vivemos, meu irmão, simples só de feijão, arroz, carne, verduras. Isso é para alimentar o corpo, mas nós precisamos alimentar a nossa alma. Jesus afirma esta verdade para resistir a Satanás lá em Mateus 4 e Lucas 4. Isso significa que os seres humanos têm uma natureza espiritual que só pode ser satisfeita quando se busca os nutrientes contidos na palavra de Deus. Nós só podemos ser alimentados espiritualmente quando os nossos nutrientes se tornam a palavra de Deus. No versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Além de providenciar maná e água, o Senhor conservou as roupas e as sandálias do povo no deserto. Porque por 40 anos, o gastar aqui é o mesmo verbo que é usado lá em Neemias, no capítulo 9, versículo 21, para falar do sustento de Deus por 40 anos. Então, por 40 anos, meus irmãos, a mesma sandália, as mesmas vestes foram guardadas, foram cuidadas pelo Senhor como prova de que Ele estava guardando e cuidando. E essas informações nós só podemos ter quando nós estudamos, quando nós damos importância à EBD, quando nós dizemos que queremos realmente sermos pessoas que temos um pouco de conhecimento. No versículo 5 diz: Deus tem relacionamento de pai e filho com seu povo. Conhece o interior do coração, assim como disciplina um homem a seu filho. O Eterno pode nos disciplinar. O Eterno, ele nos disciplina. O texto vai dizer que assim como o homem, assim como o pai disciplina o seu filho, Deus disciplina aquele que ele ama. E era isso que Deus fazia com aquele povo no deserto. E é isso que Deus faz conosco. Qual a mãe aqui, qual o pai aqui que quer mal ao seu filho? Muito pelo contrário, quando há uma palmada, né, quando tem filho pequeno, quando há uma exortação a filho grande, quando há a retirada de alguma coisa que tem um significado para o seu filho, com o objetivo de trazer a ele a realidade. Talvez as pessoas que tenham a minha idade, né, para cima, né, vou fazer agora dia 18, 40 anos, os pais tinham uma maneira peculiar de disciplinar, ou com ovo quente, ou com colher quente na boca, ou a depender do que seria feito. Se fosse um palavrão, era colher quente, ovo quente, ou um tapa na boca, ou se outras pessoas que pegavam alguma coisa dos outros, queimavam-se a mão. Não é a forma mais pedagógica de disciplinar, mas era a maneira que os nossos pais foram criados também. E nós olhamos para nós hoje, nós percebemos que era um pouco, né, cruel demais, mas nós não demos para a coisa que não presta. Né? Nós olhamos para a nossa realidade, os nossos pais, do jeito deles, eles queriam melhor para as nossas vidas. Hoje, você usa uma outra metodologia de disciplina para o seu filho, mas é porque você quer o melhor para o seu filho. Há benefícios, meus irmãos, quando nós guardamos a palavra do Senhor. Os ensinamentos de Deus são atemporais, portanto válidos, inclusive para os dias de hoje.
Eu quero concluir com os irmãos dizendo que Deus ofereceu todas as provas ao povo de Israel, mostrando que ele cuida do seu povo, dando-lhe a provisão necessária, mas que também ele teve desejo que o povo desejasse dar para ele uma resposta positiva. A resposta do homem consiste em guardar os mandamentos, e é neste ponto que a EBD tem total importância, como vimos, né, no decorrer da história da igreja. Que possamos cada vez mais aprender a valorizar os momentos onde aprendemos e guardamos um pouco mais dos mandamentos do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a querermos, né, sermos alimentados pela sua palavra, que nós possamos entender o verdadeiro significado da EBD, né, que é o lugar de fala, é o lugar de troca e é o lugar de conhecimento, onde nós agregamos a cada vez mais aos nossos conhecimentos. Que o eterno, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe a querermos crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus siga abençoando a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. E agora com vocês, o Departamento Infantil, trazendo uma mensagem muito linda. Que bom ver essas crianças participarem também desse dia maravilhoso, desse dia especial. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. A graça e a paz, amada igreja, irmãos, só Cristo é Senhor, expressão emblemática que marcou a minha trajetória na igreja e minha trajetória de crescimento espiritual na casa do Senhor, através da Escola Bíblica Dominical. Então eu agradeço a Deus por todas as pessoas que hoje estão com o Senhor, mas que marcaram a minha vida, que foram versículos e palavra de Deus viva, de estímulo, de amor, de acolhimento, de fé, exemplos que marcaram a minha vida, que moram no meu coração. Os que chegaram depois também e fizeram parcerias, agradeço, e agradeço por Sonis e Diógenes, meus coordenadores da Escola Bíblica Dominical Infantil. Eu louvo a Deus por eles e por todos os líderes da Casa do Senhor. E digo, eu tive a melhor Escola Bíblica Dominical do mundo, foi maravilhoso, foi maravilhosa. E agora, as crianças do departamento infantil vão deixar uma pequena poesia falando. O título da poesia é EBD para você crescer. Que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Bom dia, Pai do Senhor. Se você gosta de EBD, cuida de vocês, ensina mais a palavra de Deus. Se você chegou lá triste, ele lhe dá, ela lhe dá uma palavra, pergunta, dá conforto, ensina mais a gente, para a gente aprender mais. Daqui para lá, nós ganhamos a alma de Deus. Então, EBD é isso. Eles cuidam da gente e eles é um especial pra gente, porque eles dão conforto, ensina cada vez mais. Então se chegou lá triste, eles vão dar o conselho. Então é esse EBD. Então sempre vá pra EBD, assistir o culto da escolinha, que lá que você vai melhorando mais ainda, para daqui um dia você salvar muitas pessoas aí. Deixa eu voltando. Então obrigado, essa palavra que eu vou dar. Obrigado, bom dia, a paz do Senhor.
a todos. Fique com Deus. Uma frase que se chama assim: nesse dia especial, vamos a Deus agradecer pelos nossos mestres, estudantes e por coordenadores e todos que amam a EBD. A cada domingo nós ouvimos Deus falar através de suas revelações. E por meio de conserto, perdão e cura, o Espírito Santo opera em nossos corações. Seja jovem, criança, adolescente ou adulto. Meu amigo, a palavra de ordem é prosseguir no Senhor conhecer. Por conta disso, o DI vem deixar uma boa dica para você. Leia a Bíblia, faça a oração e participe do EBD para você crescer. Como o vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha sobre a... Meus irmãos, gostaram da aula hoje? Aprenderam a história da EBD. Pois é, hoje vocês aprenderam a história de onde tudo começou, não é? O pastor começou também explicando um pouquinho, uma reflexãozinha. Depois a nossa irmã Eliette, da IEG, da Federação, esteve conosco trazendo essa reflexão maravilhosa. E espero que isso tenha trazido no desejo de você que ainda não participa da EBD, passar a participar. E você que já participa, conheceu mais um pouquinho ainda. Eu espero que tenha fortalecido esse desejo que você tem já de conhecer a palavra de Deus. Porque nada melhor de estarmos caminhando aqui na terra, fazendo a vontade do Pai. Então, meus irmãos, você que está aí, que interagiu no chat, não perca o culto hoje à noite, porque à noite terá o sorteio do brinde, tá certo? Muito obrigada, Eliette, obrigado, Carol e seu esposo que participaram do louvor, obrigado, pastor Leonei, o senhor que esteve aqui conosco também, sempre presente, sempre nos ajudando, sempre dando apoio à nossa coordenação. Então, a coordenação da EBD deixa um abraço bem grande para vocês e deseja um domingo de paz e de felicidades.